simplesmente ser doutor, não quiseram abrir mão que nem eu, só estudei até a 8ª série e não concluí porque eu tive que assumir o cargo do meu pai, porque o orixá, o santo me deu aquela incumbência. Se eu não fizesse, eu ia sofrer consequências, acidentes, etc. Meu pai sofreu muito por não querer, porque ele achava que era uma coisa diabólica. No tempo dele não existia candomblé aqui, a não ser em Cachoeira, São Félix, Nazaré das Farinhas. Então essa questão do diabólico que eu quero tocar também, para a gente acabar com essa parada. Porque Exu mesmo... O pessoal às vezes tem como diabo, como demônio, Exu né? é o diabo. Aí na pesquisa que eu vi que... Eu acho que é ele Deus, é um orixá, ele é um orixá que é irmão de Ogum, que é irmão de Ogum, de Oxóssi, filho de Iemanjá. Há uma diferença que é uma semelhança com a Bíblia, para quem lê a Bíblia, que tem a questão do anjo caído, que ele teve a guerra no céu, e então ele foi mandado para viver junto com o ser humano na terra, para poder, por ele não, por ciúme que ele tinha da humanidade, que Deus criou um amor pelo ser humano, porque os anjos tinham que ser perfeitos e não podiam errar, e o ser humano errava, pedia perdão, e Deus perdoava e concedia o perdão. Então tem uma diferença. Exu foi daquele teimoso que veio fazer coisas sem ordem na terra e etc., e daí ele foi penalizado a viver com o ser humano junto a gente, se tornou mensageiro, na verdade. Exu vive com a gente, é dito no candomblé que Exu come tudo que a boca come. Você dá tudo que o ser humano comer, que você preparar e arriar para Exu, ele vai comer. Porque ele vive tão perto do ser humano, porque Exu às vezes é visto de uma forma controversa pelas pessoas. Porque Exu, por viver no Aie, que é a terra, Orum é o céu, Aie é a terra, então Exu se tornou, se viciou nas coisas humanas, na bebida, no cigarro. Então Exu, no candomblé, na minha nação mesmo, ele fuma, ele bebe, ele come tudo ali e tal. Já no candomblé de Queto já é mais diferente, Exu já vem mais como orixá, mas é um orixá como outro qualquer. Entendi. Então como você tem uma hora de raiva e de fúria, então Exu tem essa coisa, na hora de ele defender, ele vai ser furioso também. Ele é um orixá que ele aprendeu a ter os defeitos e os acertos do ser humano também. Então ele se tornou um orixá que ele pegou o amor de que brigar também ali, então, como o ser humano tem. Então tipo orixá seria, comparando a Bíblia, seria nível santo. Tipo, pra gente o orixá, o Nikice é santo. A gente tem uns 16 mais ou menos, existe mais. Agora na minha nação mais ou menos 16 a 17 orixás, que são Nikices, e cada um tem o seu elemento. Eu estava explicando a ele antes que para a gente não tem essa questão diabólica. Na questão, essa coisa de diabo, de demônio, foi criado por outras religiões exatamente para martirizar o candomblé. E também pela questão, eu acredito que pela questão racial também, né? Que Mas os escravos sempre foram empregados a eles do que é ruim. Não, mas se você voltar para a história e você ler a história, as pessoas que davam um chá de erva, uma pessoa que incorporasse ou pegasse um santo ia ser morto, emparedado, muita gente eram morreu, queimados em fogueira. Então foi inquisição mesmo contra a religião, não foi uma escolha de nascer a Umbanda, de esconder o candomblé. Isso foi sacrifício mesmo. Muitas pessoas eram emparedadas. Para prolongar o sofrimento, eles davam água 1 a 2 vezes na semana. Isso a Igreja Católica mesmo fez isso. A Inquisição Católica fez isso e a prova só de como eles não viam o negro como uma pessoa, viam como um animal, que eram escravizados, apanhavam, morriam como se fosse um cachorro. Entendeu? A mesma coisa aconteceu com os índios. Se você vê na história, diversas tribos indígenas foram dizimadas. As que não foram por doenças trazidas com os brancos, que eles não tinham contato, porque eles não tiveram evolução genética com isso e morreram, foram por não se curvar, por não se escravizar, não se deixar ser preso, viver em corrente, viver preso em senzala como animais. Então, se você vê a história católica, às vezes falam de candomblé, como se a gente cultuasse demônios, mas se você vê o que o africano, o que o candomblé sofreu,
E até no tempo quase até um tempo desse, meu pai ainda alcançou o candomblé sendo tocado dentro dos porões em Salvador para abafar o som, porque a polícia vinha e prendia todos. Até hoje, né? Ali, até entendeu? hoje, assim, não como mais, não como antes, mas ainda Hoje o que existe é essa... e mitos, entendeu? E rola muito. Então, e isso era, você sabe, se vocês entendem da história, quando eles invadiam quando eles conquistavam uma nação, metade do exército era do Papa e metade do exército era do rei de Portugal. E o que eles pilhavam, ouro, o que tivesse, os espólios eram divididos para metade para a igreja e metade para um dos o maiores rei de Portugal. exércitos que já teve foi o do Entendeu? Então, a igreja, o Papa, era conivente com a escravidão, com o negro ser um animal e etc. Porque eles coroavam o rei, eles podiam mudar isso com o tempo. Para você ver a que nível, há quantos anos a gente vem sofrendo com preconceito estrutural que ainda está no nosso dia de hoje. Entendeu? Toda a história que eu ouvi quando eu era desde criança e até hoje a gente ouve e reproduz, é justamente vem dessa época. Mas hoje as pessoas ainda veem dessa forma. Exu como demônio. Mas é um orixá que é um orixá que na verdade é como outro qualquer, até assim, iniciado no candomblé também. E essa coisa de bruxaria, de magia negra, essas coisas na verdade foram trazidas pelos brancos. Se você ver o livro de São Cipriano, era um europeu, a bruxa de Évora, que era quem fazia magias e etc. O candomblé na África, assim como o noviço, uma pessoa quando está entrando na puberdade, aqui no Amazonas, eles são trancados e passa pela aquele processo onde eles botam a luva com formiga e tal. Então, eles sofrem um processo de passagem, um rito de passagem. Então, o candomblé na África era cultivado em savanas, onde eles usavam animais e recursos que eles tinham ali para iniciar aquela pessoa para a vida adulta. Então, isso era feito sem demônios, não existe. Você vê índios ter capeta, ter céu, para eles é Tupã, que é o sol, é a própria terra. Tem os mitos de caipora, disso e daquilo, mas não existe. É a mesma coisa dos índios que ainda cultuam a Amazonas hoje. Só é diferente porque o africano ele trouxe essa história que é mais antiga do que a própria humanidade. Segundo a nossa nação angolana, um Deus trouxe Ogum foi quem deu que é o orixá do ferro, foi quem ensinou a forja. Quando os africanos, quando os primeiros brancos chegaram na África, já existiam metais trabalhados e tal, que não existia em outros lugares. Então já tinha anos metal trabalhado. Diz que Ogum trouxe a forja, e desse Deus, Ogum trouxe a forja e ensinou eles a começarem a sair das cavernas e etc., e se unirem para combater os animais em vez de se esconderem de cavernas. E trouxe, ensinou quais as ervas que eram boas, e ensinou a plantar, a cultivar e tal. Então, eles tinham um conhecimento que a gente ainda mantém, esse conhecimento de ervas, de medicina, de cura por ervas, por barro, por raízes e etc., que hoje é empregado na medicina. Conhecimento que tem lá, que hoje a ciência de hoje ainda precisa. Então, é tão antigo que é maior do que a humanidade. O mundo, a história diz que a África foi o berço de tudo, né? Então, as pessoas foi quem dividiram os povos. Eu sou de religião tal, fulano não é, tá no inferno e etc. Então, para a gente, uma vez eu falei para uma evangélica, uma coisa que vocês vão refletir. As pessoas, não desfazendo de nenhuma religião, mas as pessoas, tem pessoas que pregam que se você não for batizada e se você não se tornar cristã, você vai para o inferno. Existe uma religião budista que as pessoas não matam uma formiga, são vegetarianos, e essas pessoas, se tiver uma casa de formiga aqui, eles movem montanha ou contornam um templo que vai ser feito ali para não matar aquela formiga, para não tirar. Se eles puderem remover, eles removem. Eles não matam um mosquito que te morde, só tange, porque eles não podem tirar uma vida
São pessoas que não matam animais para comer, só comem arroz, só vivem de vegetais. Essas pessoas vão para o inferno só porque não se batizou numa igreja evangélica ou católica. Vocês acham que isso é justo para Deus? Se tem um Deus que é justo, isso é justiça? E a galera acha que Deus só está dentro da igreja, né? Não, foi justamente então, Deus está em todo mundo. Os budistas, se você olhar a história, são vegetarianos, são pessoas que não matam. Pode pesquisar sobre os budistas, eles desviam uma construção para não tirar uma casa de formiga do lugar. Essa reflexão foi uma das que eu fiz quando eu saí da igreja. Eu já fui da igreja congregação, né? Uhum. Ou seja, protestante, na história falando protestante. Então foi uma das reflexões que eu fiz na época. Eu falei, pô, se eu estou aqui e a gente vai ser salvo só aqui, então todo mundo está errado. E se está todo mundo errado, todo mundo vai para o inferno. E se todo mundo vai para o inferno, esse Deus não é bom como as pessoas dizem, né? Então, porque se ele fosse bom, Deus estava todo mundo aqui. Deus está nos nossos atos, né? Sim, como eu falei, dizendo a ele, ele falando que ele não sabia, mas se vocês clicarem até lá no que está na descrição, a gente já está há mais de um mês que a gente está doando sopas desde que entrou o inverno. Então a gente dá sopa, cuscuz lá na frente de casa, porque pode ter pessoas de outras religiões que não vão, que podem não querer entrar ali, mas a gente começou a doar sopa e um pedido de um caboclo, do caboclo boiadeiro e marujo, do caboclo de lá da casa, que eles dizem, hoje o povo do candomblé cresceu da caridade, meu pai fazia diversas consultas, no tempo na farmácia de Zé Lito, seu pai vai saber disso, ele passava, eles prescrevia o remédio e mandava passar na farmácia São José, e depois ele voltava para acertar, só mandava um bilhetinho, e as pessoas, além de não pagar as consultas, ele ainda pagava os remédios, para quem não podia. Então meu caboclo disse, vocês têm que doar, tem que ver o pessoal que puder ajudar da casa, ajuda, mas tem que olhar para os menores, porque não existe espiritismo sem caridade, não existe candomblé sem caridade. Então a gente passou a fazer essas sopas, as pessoas às vezes a primeira semana aderem ali, mandam 1 quilo de uma coisa e outra, depois vão esquecendo, mas eu quero manter isso. E eu vivo somente das consultas que eu faço, das vezes que as pessoas, eu estava falando a ele que às vezes as pessoas criticam porque o povo do candomblé, um sacerdote cobra por um jogo, ou cobra por um trabalho que faz, porque a gente tem que manter a instituição. O candomblé é uma instituição que não tem dízimo. Os filhos de santo não pagam nada. Eu pago água da minha casa, eu pago energia, que o certo era ser isento também de IPTU, eu pago IPTU, porque ali já se tornou, os templos não podem pagar IPTU. Eu pago. Então isso tudo é por mim, eu tenho um gasto lá, entre tudo, com funcionários, com 5 funcionários, de 5 mil reais por mês. Para eu manter aquilo ali, eu acredito que eu gasto uns 17 mil, e é tudo ali. Hoje eu não tenho um carro para eu andar, porque eu vendi na pandemia, eu tenho uma motozinha para as coisas, mas eu não quero riqueza, eu quero pensar nos outros, eu quero pensar nos pequenos, e agradecer ao povo da minha casa, às vezes pessoas do Facebook, do YouTube, que já viu também a gente fazendo a propaganda para quem quiser doar alimentos, agradecer para as pessoas que vão levar ali um aipim, batata. Hoje eu recebi lá um bocado de batata, aipim, que a gente também pica, passa e bota na sopa também. Então eu quero manter isso, e eu ver a alegria das crianças estar ali, chegar, pegar os pratos de sopa e rindo. Muitos pegam um prato de cuscuz, depois vai lá, pega outro de sopa. Outros têm vergonha de ficar, que a gente bota ali uns 4 bancos na frente da porta. Pode passar qualquer dia de segunda a sexta, que a gente vai estar doando essas sopas lá, é verídico. E se você ir lá no Facebook, no Instagram, eu posto, então a gente está ajeitando. Não é para ser melhor do que qualquer religião, é porque a gente tem que pensar nos menores. E assim, e também comove outras pessoas, né? É porque a gente não pode só pensar, e exatamente a questão do caboclo de marujo, que é o caboclo da casa, o que ele diz, as pessoas veem o candomblé e chamam, diz que pai de santo, já tem a história que eles brincam que na casa de pai de santo só entra, que só puxa, só tira. Então a gente tem que ver que a gente faz, eu estou fazendo dali, de uma consulta que chega e tal, às vezes não saí para São João para lugar nenhum, mas no dia de São João a gente estava doando sopa, estava fazendo lá e tudo. Então na véspera em São Pedro, então de segunda a sexta não teve férias para a gente. Então a gente se dedicar para os outros, para os pequenos, e ver as pessoas todo dia, saber que você vê que tem gente aí que está. Eu ouvi relatos de mães
Depois dessa sopa, de chegar e dizer, Nildo, eu ficava com fome e dava minha comida para meu filho comer. Eu bebia água para matar, porque não tinha condição. Então, de ver a alegria das pessoas chegar lá com os baldes, a gente já tem umas colheres grandes assim de servir as conchas, encher aquelas vasilhas ali de 3, 4 litros e levar para casa. Outros sentam e comem ali, outros saem de fininho, né? Porque o povo ainda tem vergonha. Porque às vezes a gente tira foto para postar e muitos não querem sair. Mas para mim isso é gratificante, porque você vê que as pessoas estão indo ali, estão indo buscar um alimento que não tem em casa. As crianças rindo, fazendo fila para pegar café, às vezes chego lá e fico zoando. Cadê o copo que você não trouxe? Porque eu sou muito ligado à natureza, sou uma pessoa que eu sou muito... Se eu pudesse, sabe, você vai lá em casa, eu cultivo mais de 3.000 orquídeas, eu arborizava tudo ali. Orquidáriozão grande. Muito, eu sou muito ligado à natureza.